Machado, o rei da vaneira. Patrão velho, muito obrigado por esse céu azul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul, por ter me feito um gaúcho que veio deste lugar, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul, por esta terra tão linda, pelo Rio Grande do Sul. Obrigado, Brasil, tamo junto. Patrão velho, cuide muito bem do nosso rei da vaneira aí em cima. Ivonir Machado, o rei da vaneira. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas e horas explicando o porquê ele é o rei da vaneira, né? Mas a sua história fala por si só. As suas canções, a sua voz, o seu carisma, a sua humildade, tudo isso e muito mais o levaram merecidamente a ter esse título de Rei da Vaneira. Sou garoto brasileiro, de conjunto de pandeiro, de montoco de cavalo. A voz do Ivonir Machado nunca vai se calar. Tá, pode falar. Quem foi O Ivonir que falou? foi um artista que nos deixou muitos ensinamentos. Um artista à frente do seu tempo, inovador, ao mesmo tempo bagaceira, gauchão. E aí um dia eu encontro o Ivonir no estúdio da gravadora City e ele chega e me pede: Luiz, tem alguma coisa aí pra eu gravar? Eu digo: cara, eu tenho uma música aqui que é a tua cara. Essa música eu já tô achando que é ruim porque ninguém quis, mas ela é diferente de tudo que tá rodando. E aí fui lá pro estúdio onde ele tava gravando o CD dele e gravei a trilha e começou a história da China Véia na grande voz do Ivonir. Garra preso, mulher! Não chora, China Véia! Muito respeito ao Ivonir, que imortalizou na sua voz magnífica. E a música foi muito boa, né? Muito bagaceira mesmo, né? Uhum. É isso. E era pra ser assim, né? Sou meio louco, bagaceiro, e um pouco ninguém vai me segurar. Não quero trago de graça, se bobear eu quero batas que faço o chinedo chorar. E essa música caiu como uma luva, uma loucura, as mulheres fazendo as coreografias. E eu digo, eu fiquei fazendo, né? Eu sabia que era boa, né? Eu creio que seja aí da história dele uma das maiores músicas da história do Ivonir. O Ivonir interpretava com o coração na garganta até as músicas bagaceiras, tá? Inclusive... Eu nunca me esqueço. Essa eu tenho que contar, ela é meia, ela não é... Conte tudo. Como eu era fã dele, nossa senhora, eu chego em casa, fui fazer uma carne, tava o meu sogro fazendo a carne. Me vem aquela música, eu sou fudido. Eu sou fudido quando eu chego nas ruas. Eu sou fudido quando eu chego nas ruas. Digo, mas eu acho que não é, eu errei, eu disse. Cara, fiquei com uma vergonha. Daí o velho, imagina, ele sentou, ele já sentado pra ouvir. Daí dei uma olhada, mas é o disco. Digo, mas daí isso aqui é só pra nós ouvir, só nós. Aí se falasse pra não cantar, daí que ele cantava. É. Que ele gostava de desafiar mesmo, né?
eu chego na zona, sou fudido quando eu chego na zona. Passo a mão quase empregada, mas primeiro eu vou na dona. Vai fechando, velho. Faz tempo que trabalha, né? Onde ele chegava, a mulherada estava junto, né? É. Se cada homem tem direito a 7, passou 1000 vezes na frente lá para pegar. Para ele tinha que ser 7.000, porque o homem não era fraco. Gostava da fruta, gostava da fruta. O homem era bom. Era bom de cama, então? Não sei, nunca. Você... Oba! Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Insubstituível. Ele faz muita falta. A gurizada tentam, se esforçam. A gurizada vão ter que rebolar. Cada um cria a sua história. O Ivonir deixou a história dele. Entendeu? Pode vir até outro querendo cantar igual ele, mas o jeito dele, a performance que ele tinha, a forma galã que ele tinha, conquistadora, tanto de homens quanto mulher, ninguém tem, ninguém vai ter. Dele baile, garotos e ouro, filhos de cruzada, gaiteiro de fé. O Rio Grande conhece talento e por isso te aplaudo de pé. E começou tudo lá em Cruz Alta, na cancha de bocha do pai. O Ayrton tocava a gaitinha, o gordinho da gaita, e o Ivonir era o cara do violão. O Ivonir tocava violão, os irmãos Machadinho. Começou a tocar na escola, fazer show de escola, e eles dois faziam show. Depois aí entrou eu. Como o pai tinha uma cancha de bocha e uma lenheira, o Ivonir foi cortar lenha e cortou um dedo, que sempre ele teve um dedo assim, porque cortou um nervo com uma machadada que o Ayrton deu, caiu uma lenha e ele foi segurar na ingenuidade. O Ayrton cortar para a lenha não cair, pai cortou o dedo, ele nunca mais pôde tocar o violão. E foi indo, os irmãos Machadinho tocando aqui, tocando ali, ele virou baterista. Quando baterista, Ivonir Machado, junto com a galera, como eu falei, sempre músico bom do lado dele, tinha uma base gostosa. Aí o que aconteceu? Juntaram essa base com uma caixa para poder swingar, para poder andar junto. Aí ficou pac, 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 pac. Essa é a vaneira sambada. Até hoje é usado por grandes bateristas do sul do país aqui. É feita essa levada, aonde o Rei da Vaneira, quando era batera, ele surgiu com essa levada aí. Que hoje encanta toda a galera para a sala. Isso aí é um arrasta-pé assim que, olha, não tem quem fica parado. De bateristas, de ritmo na música gaúcha. Quando eles gravam, vem o Nego Nereu, que daí seria uma caixa reta, né, que seria uma coisa mais tradicional, né, e depois a gente já começa a ouvir, na mesma época do Nego Nereu, começa a ouvir a Morenaça, que daí a caixa já é sambada. Influenciou demais com a sanfona, com a gaita de botão, as músicas dos bailes, né? Brava, esse aqui, ó. Sei todos. Pois urbano, o campeiro, anda. Aí tem o Chico. Nesse louco mano a mano, bate pano contra pano, que sacode o coração. E a gente se escola toda noite a bater cola pra fugir da solidão. O Xixo. A gente vai embora, toda a relva chora no anoitecer. Sei todos. Não, tem do outro lado aqui. Vou virar. Pra quem não sabe, o LP vira, né?
tem que dançar, mas o namoro pra ser bom tem que beijar. Portal do Pampa. Não chora, minha China véi, não chora. Encosta a cabeça no meu ombro, que esse mago velho te consola. Eu sempre costumo dizer, né, que a formação do Sandro Coelho, né, teve algumas pessoas que foram muito especiais, assim, e o Ivonir foi uma delas, um dos grandes professores, né. Hoje eu tenho o privilégio de poder olhar para um baile e saber o que fazer, dependendo, né, porque cada lugar é de um jeito, né, repertório, essas coisas, o Ivonir era mestre nisso. E a gente teve muitas participações em muitos festivais no nosso Rio Grande do Sul. Então, para os ouvintes e para vocês que estão nos assistindo, a música vencedora da Mostra Farroupilha Nativismo, o Peão Farrapo. 1985. Nasceu um festival, Mostra Farroupilha de Nativismo. Farroupilha sobre os farrapos. Aí vinha a canção. Eliminatória em várias cidades, no estado todo. E eu fui defender a música Peão Farrapo. Uma das primeiras músicas que eu cantei em festival. E para minha alegria, adivinha o que aconteceu? Ah, meu Deus! Ganhei o festival. Ganhei o festival com a música Peão Farrapo e se tornou um hino. Jorge Nicola Prado e Daniel Becker escreveram Peão Farrapo. Que no calor das refregas pojou-se sobre o cavalo. Vive a pampa por escola, a lança, espada, pistola e o tiro para guiá-lo. Sendo dono da terra, ele era como se fosse o senhor da Sesmaria. Ele falava assim, aqui ó, quando você toca uma música no baile, você tem que olhar a pista se tem gente dançando, você tem que olhar pro dono do salão se ele tá vendendo bebida lá na copa, você tem que olhar para as pessoas nas mesas se elas estão agitando ali, ó. Essas três coisas, elas têm que ter um conjunto delas que elas funcionem de uma forma, né, simultânea, junto, e que elas têm que estar bem as três, né. Não pode estar todo mundo dançando e ninguém bebendo, não pode estar todo mundo nas mesas e ninguém na pista. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração, é querer viver sem respirar, como apagar a chama de um vulcão. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração, é querer viver sem respirar, como apagar a chama de um vulcão. Essa aqui eu vou dar de presente pro Baitaca. Aí, Baitaca, vamos fazer umas do Baitaca dessa aqui também. Isso aqui é pra matar mosquito, é parede, não? O que posso fazer se a vida é assim? Não, eu achei que era máscara, isso aqui ficava atrás da orelha. O que eu quero que seus vaneiras velhas grosseiras aí? Não dão bola, rapaz. Ah, tá aqui o segredo da cor. Que bar. Só não vai usar ela, vai dar pra alguém de presente. Não, fica meio esquisito. Missioneiro, velho. Então, isso aqui, além de vender, ele autografava. Ele autografava isso aqui. Ia lá e metia o autógrafo, ganhava um beijo, um abraço. E o marido às vezes nada feliz, mas tá importante que era o rei. Tô procurando por todo lado a menina do bumbum autografado. Por onde anda, já procurei um bumbum que um dia autografei. Eu meio analfabeto, né? Tô assinando por extenso, só passando o dedão assim. Me conta tudo, Ivonir. Me conta tudo, não esconda nada. Nadinha. Mas bem capaz que ele ia contar todo o segredo, né? Ele não é bobo. Mais uma ele me contou. E eu vou dividir com vocês. O Ivonir tinha um segredo de passar o perfume. E um dia ele me passou. Ele passava o perfume normal, dava umas espirradinhas, 2 de cada lado, né? Tá atrás da orelha, e borrifava na mão. Ele passava na mão e passava no pescoço aqui. Só que a passada do perfume na mão tinha o porquê, né? Que é para
cada vez que ele cumprimentava as pessoas saíam com o cheiro dele. Inclusive a mulherada ia embora e pedir pro marido comprar o tal do perfume. Nem lavava as mãos. A nossa história com o Ivonir começou quando a gente veio para Santa Catarina, que a gente começou a tocar em Santa Catarina. Foi no nosso 5º CD e nosso primeiro DVD, o Se Liga. Lembro muito bem que na época a gente encheu o meu carro de CD e DVD e a gente veio divulgar. E daí me lembro que a gente veio e fizemos uma reunião com ele no escritório, ele atendeu a gente muito bem. Comigo ele, Juliano, está valendo! Quem tá apaixonado faz barulho aí! Na época ele ligou para vários contratantes, donos de casa, patrões de CTGs, ligou na época pro tio Chiquinho. Fazendo o Silva Neto. Ele deu uma força, assim, muito legal, né? Ele e o Osmarzinho do Candeeiro, foram as duas pessoas que marcaram muito, assim, o começo do JJ de Santa Catarina. Aquilo que acontecia, né, com o Ivonir, da gente se espelhar, agora tá... Essa gurizada nova vem se espelhando na gente também, né? Isso é bom, é sinal que o trabalho é bem visto e bem quisto. JJ canta e vou nem baixar. O que eu vou fazer pra tirar você da minha cabeça? Ele nunca pediu nada em troca, sabe? Sempre foi de bom coração. Então esse que a gente tem, que eu guardo assim do Ivonir, esse começo do JJ de Santa Catarina que ajudou muito a gente. Ele sempre deu a mão a novos artistas, né? O Rio Grande do Sul sempre foi meio bairrista demais, né? E o Ivonir lá atrás já quebrou alguns protocolos. Ele tinha algo diferente. Ele tinha backing vocal no palco, ele tinha bailarinas, enfim, era diferente. Ele era um artista diferente. E quando tu tem a oportunidade de conversar e entender aonde ele quer chegar sendo diferente, realmente tu vê que tudo fazia sentido. E o Ivonir Machado, tu olha os vídeos dele, tu olha as fotos dele, eu até estava olhando antes aqui, quando cheguei, são atuais, né? E hoje, o mercado nacional, ele respira, ele transita em cima da vaneira. E o Ivonir já trazia esses elementos, né? Com certeza a gente tem a agradecer muito ao Ivonir que abriu esse caminho pra gente, esse caminho do mercado, né, das músicas, da linguagem mais aberta ao público jovem, né, mais jovem. E eu acho que é isso, né? A gente só tem gratidão com o que está acontecendo com a gente, com o Bailaço, e a gente está aqui para entregar o nosso melhor. Admirado por São José, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, enfim. Então foi muito prazeroso conviver com esse grande artista que trouxe tantas alegrias a todas as camadas sociais. A sua história, a sua memória está retratada nos seus discos, nos seus vídeos, nas suas aparições. Então, tenho certeza que aonde o Ivonir estiver, está bem e está com São José, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Brasil no coração e nas suas orações. Ivonir Machado, vai lá, fala pra ele que eu quero que ele venha no meu programa. Com certeza. Tá bom? Fala pra ele. Liga pra ele, para o Ratinho, quer que você vai lá. Senão eu vou contar o que eu sei dele na televisão. Aí ele vai vir. Vem cá. O Ivonir foi uma das pessoas mais apaixonantes que eu conheci. O Ivonir, ele gostava da música como gostava da vida. Quando eu ia para o Rio Grande do Sul, eu sempre dava uma ligada para ele. Quando eu ia para Santa Catarina, eu ligava para ele. Quando eu viajava para o sul do Brasil, eu ligava para o Ivonir para saber onde é que eles estavam. E é uma coisa muito estranha, né? Como é que alguém que gostava tanto da música pôde nos deixar tão cedo? Foi uma tristeza, porque você perder aquilo que você mais gosta é como morrer antes do tempo. E ele perdeu aquilo que mais gostava, antes de ir embora. O Ivonir foi embora, mas deixou um legado. Documentário Memória Ivonir Machado, o rei da maneira, incomparável, inevitável, incomum, inovador, inesquecível, insubstituível, impactante, indomável, imortal. Ivonir Machado, o rei da vaneira. Tem uma época que marcou
com a voz de ouro do Ivonir Machado. Muitas pessoas cantam e pedem a música do Rei da Vaneira, Ivonir Machado. Fica essa alegria que ele sempre passou para nós aí. Foi um professor, além do seu tempo, deixou um legado bonito, que a gente está sempre cantando as modas dele, e é isso aí que vai ficar. Para mim, pelo menos, é isso. Vou guardar. Ele era um personagem, né? Que era aquele galã da noite, um conquistador. Ao mesmo tempo, um grande cantor. Dom Juan, né? Um Dom Juan. E um cara totalmente assim, ó, do público, né? O público se identificava com ele. Não só as mulheres, os homens. E um detalhe que eu tenho certeza, Cavalo, desculpa poder cortar, mas se comentar com qualquer pessoa vai dizer que a primeira coisa que vão falar do Ivonir é o coração, né? Uma pessoa muito boa, sempre muito solidário, solícito. E era o papai, né? O que foi triste foi ver ele sofrendo todos aqueles anos. Tá? Essa é a parte mais triste que tem, porque ele não merecia aquilo ali. Porque se era para fazer alguma coisa beneficente também, ele estava pronto. Dá um presente para ele. É porque a outra dele, né, era esquema motorizado, né, não é daquela assim de esposa, né? E essa daqui não dá. Vai, Martinho, ó. Aquela outra lá, daí. Se o senhor quiser levar para outra criança. A mais nova era a Ivonir Machado. Ivonir Machado. Sim, todos os dias ela recorre à música de um dos artistas mais premiados e conhecidos na região sul do Brasil, Ivonir Machado, para ao menos esquecer tantos problemas. Adoro o jeito que ele canta, adoro o jeito que ele trata, a gente é humilde, é querido. Qual a música que você mais gosta aqui? Tentativas em vão. Tentativas em vão. Começar. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Agora tô bom. Dá um ânimo, é uma pilha pra gente continuar. 7 filhos. E 6 moram contigo aqui? Posso conhecer um pouquinho a tua casa? Pode, à vontade. Vamos lá, com licença. Olha, nem porta eu tenho. As condições são essas. A gente não dorme já tranquilo porque tá assim desse jeito, né? Nem telhado tem aqui, não, né? Não, nem telhado. E agora de manhã tava chovendo um pouco, eu já tava desesperada. Esse armário, ele não é um armário, só um armário. Ele é a metade da parede. Se encostar nele, ele cai. Mas uma coisa a gente conseguiu. Trazer ao estúdio do Jornal do Almoço o teu grande ídolo. Ivonir, você tá por aí? O que é que eu vou fazer pra tirar você da minha cabeça? Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Que bom, né? Pô. Eu vou sentar aqui que eu também estou emocionado. Estou vendo toda essa reportagem aqui. Fiquei emocionado em ver esse negócio. Eu queria te dizer que o teu ídolo, ele veio aqui para ser porta-voz de uma boa notícia. Conta você, Ivonir, para ela. Na realidade, a gente vai te dar o presente. A gente vai te dar uma casa, já junto com um parceiro, um pessoal bacana da Santa Isabel aí, casa pré-fabricada. Liguei para ele, vendo a reportagem, rapidinho, e vão te dar esse presente. E aí, pra ti, pra tua família, você merece. Ganhando uma casa ao vivo no Jornal do Almoço. Tem muita gente te assistindo nesse momento lá no teu bairro? Tem. O que você disse pro teu ídolo, então? Aproveita que tá pertinho, mulher. Fala tu que eu tô emocionado. Com você estou eterna, fiel. Você tá falando pra sempre, cara. O que é que eu vou fazer? Diz comigo assim. O que é que eu vou fazer pra tirar você da minha cabeça? Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça.
O que é que eu vou fazer pra tirar você da minha cabeça? Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Eu sabia, cara, que a galera usava backing vocal. Eu achava que era um clima mais serranos, assim, da galera, da banda mesmo fazer, os músicos mesmo fazendo o vocal. Sou meio louco, bagaceiro e mesmo pouco ninguém vai me segurar. Não quero trago negaço, se comer eu capaz que faço tira de chorar. Oh, e deu divisão bonita aqui nas vozes, ó. Tira de chorar. Ó. Sou meio louco, bagaceiro e mesmo pouco ninguém vai me segurar. Não quero trago negaço, se comer eu capaz que faço tira de chorar. Todas as mulheres que trabalharam com o Ivonir, eu tenho certeza que ele foi fã dessas mulheres. Ele admirava essas mulheres. Então, ele gostava de trabalhar com mulher, ele gostava do feminino da mulher. Não só sexualizando a figura feminina, não. Ele entendia que a mulher precisava ter um espaço dentro da vaneira. Fosse cantando, fosse dançando, fosse produzindo, fosse fotografando, fosse fazendo o que fosse, mas que estivesse dentro do cenário da vaneira. Então vou beber pra esquecer, de me lembrar seu jeito de amar. Não encontrei quem faz amor que a gente fez, amor gostoso assim, só com você. Cuidava realmente da gente com respeito, prezava pela nossa imagem, pra gente ter essa postura bonita, de se apresentar bem, como eu falei, mas também das pessoas terem admiração e respeito pela gente, mesmo, estão junto com o Ivonir é garanhão, que o Ivonir não sei o quê, mas ele prezava e respeitava muito a gente todo o tempo junto no ônibus e fazia com que os próprios músicos, que também conviviam com a gente, tivessem esse respeito. Meu nome é Adilson, eu sou coreógrafo da banda do Ivonir Machado em Novos Garotos. Tenho o prazer aqui de estar trazendo essas maravilhas que são esses meninos. Oi, meu nome é Andréia. Sou a Grace. Oi, eu sou a Bruna. Olá, meu nome é Dayana. Hermoso. Pela música hoje, E eu tô feliz, tô feliz. Atenção, gravando, 1, 2, 3. Se o Ivonir pudesse te ouvir nesse momento, o que você falaria pra ele? Cara, divide tuas mulheres aí com nós. E só pensa em você, e esta paixão virou chiclete, me grudou em você, o meu coração virou tiete, e só pensa em você. Ele falava assim, ó, pô, são 7 homens em cima do palco, eu preciso de um atrativo para os homens também olhar para o palco, não só as mulheres. E ele foi e pegou mulheres lindas, maravilhosas, muito bem vestidas, e ele quis transformar nesse DVD um cabaré no palco, que pra mim, por isso que eu falo que ele é incomparável. Ele quis fazer algo que hoje existe, e o pai lá no passado ele criou, não foi uma cópia, ele criou aquilo ali. E ele transformou aquele cabaré no palco com a participação do Tio Cachopa, exatamente uma zona. Minha mulher tava me judiando, minha mulher tava me corneando. Viver assim eu acho que não tem jeito, ter uma mulher e ela não se dá respeito. Viver assim eu acho que não funciona, se for para levar chifre é melhor morar na zona. Se for assim eu acho que não funciona, se for para levar chifre é melhor morar na zona. Daí nós fomos contratados por um pessoal que tinha uma boate muito forte, muito famosa em Erechim. E contrataram eu e o Ivonir para fazer o show da madrugada. Aí o Ivonir instalou todo o equipamento da banda e tudo, e fomos fazer o show. E daí ficamos 2 dias fazendo show. E no final do show, o cara, dono da boate, chamava-se Selva das Águias. Todo mundo conhece. Principalmente os homens casados conhecem, mas quando falam o nome eles baixam a cabeça assim. A mulher vai ter muita mulher olhando pro marido dessas horas. O dono da boate se queixou que queria vender a boate. E o Ivonir ficou louco e disse, vamos comprar essa boate desse cara, hein? Eu disse, mas o Ivonir tá louco, nós donos numa zona. Não, mas não interessa. Vamos comprar. Quanto é que tu quer? Aí o cara disse, não, eu faço tanto. Compremos, rapaz. Então... Compraram a boate. Compramos a boate. E daí com tudo, com as portas fechadas. Então aí... Os produtos juntos. Aquilo ali é o seguinte, aquilo ali é a gauchada. Começaram, bom, só uns bagaceiros deles pra fazer um negócio desse tipo aí, né? Sim. Foi um comentário, uma fofocaiada pelo Rio Grande da Fora. E aí, pra ter o governo
as pessoas me perguntam para mim, é verdade que você foi muito farrista, assim, né? Agora, é verdade que de tanto que eu gostei, eu comprei uma casa dessas pra mim. Com um sócio, o Ivonir Machado. Eu gravei, o Ivonir gravou o Rei da Zona e eu gravei Casa das Tia. Casa das Tia. Foi um dos maiores sucessos que teve. Tanto dele com a música. Sim. O Elton fez a música e mandou pra nós a música. Eu fiquei meio enrolando, achei bastante forte a música, né? Pra época. E o Ivonir disse, eu vou gravar essa música. E gravou e foi um sucesso imenso. Bom, qualquer música na voz do Ivonir ficaria. Sempre ficou muito boa, né? Olha, meu rei! Isso aí! Somos pelegos, papo pro ar, lindo lembrar, belos salseios, cama de arreios, a campo fora, tire de esporas no pastoreio, no fim de tarde, uma casa estaca. Eu vi Ivonir Machado crescer e hoje representa um grande artista que foi pro sul do Brasil. Mas sempre! O Ivonir, quando era os irmãos Machadinho, o pai dele levava ele nos bailes, porque ali era uma família de músicos, né? Levava Santo Ângelo, que era perto, aí Carazinho, Erechim, outras cidades ali das Missões, Fronteira. Então, ele sempre, aquele jeitinho de ser piazão, mas com aquela alegria de ser. Ele, como baterista, ele foi ótimo baterista. Mas depois ele pensou nele próprio. Não, eu vou só cantar. E se dedicou à cantoria, e ali foi sucesso que teve o Ivonir Machado. Essa emoção, essa música também que eu vou cantar agora é uma música que foi a primeira música que eu cantei em festival, 1984. Eu tocava bateria na época e vim enfrentar o público assim de cara no festival e não sabia onde eu enfiava minhas mãos, porque eu era acostumado a tocar, né? Com vocês, Gaitita! O meu primeiro cambicho não foi petiço nem prima. Juntei osso, fiz mandado, promessa pra bodegueira, pra ter a choramingona, que hoje é minha. E ele foi se soltando e virou esse fenômeno que hoje vive no coração, né, e na mente de todos os fãs dele, como pessoa, como um amigo, que eu tive o prazer de trabalhar ininterruptamente 20 anos. E aí, morena, que achou da minha encilha? Eu estou me preparando pra semana farroupilha. O primeiro baile que eles tocaram foi no interior do Rio Grande do Sul, dentro da igreja. Cristina Macuglia Machado. Meu pai, Amadeu Machado. Saudade de vocês. O Ivonir se tornou cantor por insistência da mãe. A mãe que foi a criadora de tudo isso. Por isso que chama a gringa costureira, porque ela era costureira, ela montava as lojas dela e fazia as pilchas para os filhos, e ela tocava gaita. O dia que eu tiver filho, eu quero que seja filho homem, porque ela era gaiteira e na época usava aquelas saias assim, sabe, comprida, e diz que cada vez que ela ia tocar a gaita, eu puxava a gaita, a saia subia. E ela disse assim, um dia eu vou ter filho, vai ser artista e vai ser homem. Ela teve 4 filhos homens, não teve nenhuma mulher. Obrigado, gente. Aqui é a minha mãe. Beijo. Mamãe, abençoa o filho que te adora. Mamãe, que saudade nesta hora. O Rio Grande conhece o talento e por isso te aplaude de pé. Dele baile, garotos de ouro, filhos de Cruz Alta, gaiteiro de fé. O Rio Grande conhece o talento e por isso te aplaude de pé. Ele começou a cantar nos festivais, até porque não deixavam ele cantar. Achavam que a voz dele não era uma voz legal. E o primeiro festival que o Ivonir cantou, ele já ganhou o primeiro lugar, que foi o Peão Farrapo, a Mostra Farroupilha do Nativismo. Só que o Ivonir tinha um timbre que era totalmente diferenciado. Que não porque ele seja meu irmão, que eu trabalhei minha vida inteira, que fiz parte dessa história toda, mas não vai existir assim alguém que consiga tirar esse carisma que ele tem. Tem gente que tem mais talento do que ele, mas igual ele foi, igual ele fez, é difícil. Ele já sabia quem ele era, né?
Então ele não tinha medo dessa questão de eu tô cantando mal, ou eu cantava semitonado, ou eu desafino ali ou aqui. Ele não estava preocupado com isso. Porque o povo comprou aquela ideia dele. Entendeu? Para te ver que hoje não basta tu ser só um grande cantor. Entendeu? O que o Ivonir tinha? Ele tinha uma voz marcante que a gente... Tu lembra dela. Qualquer pessoa, uma voz bonita. Tu escutava na rádio, radiofônico total. Por quê? Porque ele tinha um estilo único e próprio. E foi o que aconteceu, que daí se transformou no incomparável, né? E o Rei da Zona, e tanto que no Rei da Zona ele fala, depois de morto eu quero que a puta não me abandone, né? E ali mesmo eu quero ser enterrado, na zona que você velado, e se foi o Rei da Zona. E ficou marcado, não adianta. Olha, a gente sempre tenta usar as ferramentas que temos hoje em dia, como afinadores e questões de edição, como um auxílio para o artista, né? Muitas pessoas acham que qualquer um pode cantar, não é assim. Ivonir, como vários outros grandes artistas, o nível dele tem as deficiências de afinação, algumas coisas de respiração, mas para meu conceito, assim como produtor, Ivonir tinha muito além do necessário na questão de interpretação e de sentimento, que são as coisas que as ferramentas não fazem e nunca farão. Então ele tinha de sobra aquela interpretação que deixava a voz dele maravilhosa em tudo que ele cantava, né? Aí as partes técnicas de afinação e edição, nunca falamos com ele sobre isso. A gente deixava ele cantar, interpretar, fazer a arte dele, e depois a gente fazia essas correções que eram mínimas, às vezes não eram necessárias, mas como todo grande artista, ele tinha essas diferenças que a gente como profissional ajuda, mas acho que a voz dele marcou por causa disso. Ele tinha uma interpretação incrível, assim. O que ele expressava era sempre verdadeiro e cantava de uma forma única. Ele me perguntava o nome da música e sozinho ele lembrava as coisas e falava toda a história. Última lembrança, Luiz Menezes. Esquadejando horizontes, redesenham mimocotes nas épocas mais bravias. E vai essa rude estampa, mescla de herói, vai carinho, bravuras, abrindo caminho, que a liberdade é o chamado, que a liberdade é o chamado. Uma responsabilidade imensa, né, Bia? Porque a partir do momento em que tu entra numa banda em que já existe uma consagração, tu sofre muito comparativos, né? Querendo ou não querendo, tu tem todo comparativo. Eu podia fazer o maior esforço do mundo para cantar bem, para ser bonito, para ser simpático, para atender todo mundo chegar a ser. Cara, eu gosto de te ver trabalhar, mas eu gosto de Ivonir. Eu gosto, cara, bonito teu trabalho, mas eu sou fã de Ivonir Machado. Chorei, 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 chorei. Cadê mais forte, ué? Chorei. As mulheres cantam mais forte, ué. Chorei pensando. As mulheres choram mais alto. E agora os homens vai grossar. Chorei. Que bonito. Se ela estivesse lá, ela chorava também. Não tem como falar de Ivonir Machado sem citar Garotos de Ouro, né, que fez a vida artística dele, né, e de tantos outros artistas, que o Garotos de Ouro é um celeiro, né, uma produção de artistas para o sul do país. E eu fui um deles, inclusive. E a gente tinha aquela coisa imbuído que, na verdade, chegava quase a sufocar, né, porque você tinha aquela responsabilidade. E realmente não foi fácil, teve uma rejeição por parte do público, né, na época era Facebook, né, Facebook tinha as comunidades no Facebook, então se falava muito, né? Começou essa coisa da liberdade de expressão, então as pessoas atrás de uma máquina às vezes ficam mais corajosas que o normal, que está olhando para o teu olho e falar. O Ivonir saiu muito bem do Garotos de Ouro, ele saiu com uma agenda, ele saiu com uma carreta, ele saiu com um ônibus, saiu grande, ele saiu maior que o próprio Garotos de Ouro naquele momento. Agora uma ligação para a mulherada. Alô, fala! É Ivonir, tô bem! Tô em Santa Catarina. Alô, mulherada apaixonada, abandonada, desprezada, sem amor e sem carinho. Se precisar um quebra-galho, meia sola com 40 de escola, pode ver que eu tô sozinho. Alô, mulherada encalhada, separada, desquitada, que arranha o azulejo. Se precisar um cheirinho do cangote, tô pronto pra dar um bote
e matar o seu desejo. Pegou todo o som, montaram os colchões em cima ali, deitou o Ivonir. Não deitou o Fogaça, o Ivonir tinha uma brecha pra mim aqui e o Paulista aqui desse lado. O Ivonir falou assim pra mim, Xandê, deita aqui do meu lado, cara, deita aí, deita aí. Eu aqui, né, deitei ali do lado do Ivonir assim. E eu fui, cara, sem mentira nenhuma, 800 quilômetros acordado. Eles dormindo, que estavam cansados, já era o 5º baile deles da semana. Eles dormindo, eu fazia assim, olhava pro lado aqui, o Ivonir, né, cara. Eu ia olhar pro outro, Fogaça, né. E eu não acreditando que tava ali, né. Eu fui literalmente namorando o Ivonir da Lapa até Cruz Alta, tipo, olhando pra ele, né, cara. Tipo, ó, é o Ivonir, né, cara. Eu não acreditava que tava ali, né, muito louco. Aí, Xandão! Coisa de louco! Aí o bailecito! Olha as cordas! Sabe qual é que é? 7-4? É. Acho que é aquele lá. Se o Johnny puxar, eu mostro qual que é. Esse aí, ó. E aí, mulher? Aí, homem. E aí, mulher? Aí, o carro. Vamos dar as bandas de Cheva. O Cheva é da hora, te liga! Tem um Cheva 74 Tubarão. Não tem como não se emocionar. O cara vai lá atrás e volta aí. Foi demais. Cheva eterno. Que tal? Tem história, né? Essa música aí tem uma historinha. Da onde nós tiramos a ideia dela? Que o Dornelles deu um Chevette de presente pro Rodrigo, pro meu irmão. Sério. O Rodrigo tava reclamando lá, ainda tem carro, meu carro estragou, não sei o que, e vai demorar pra arrumar, porque a peça não sei da onde que vem, não sei o que, e o Dornelles, vou resolver o teu problema. Vou comprar um Chevette pra ti. 7-4. Até o teu carro acabou. Vou comprar um Tubarão pra ti, 7-4. Comprou mesmo, deu pro Rodrigo andar. É provisório, mano. O Rodrigo, mas vamos andar de Chevette? Provisório, te acalma. Aí o carro acabou e nós vamos ter que fazer uma música pra esse carro aí. E as futuras gerações, jamais será esquecido Ivonir Machado, o rei da vaneira, jamais será esquecido. Eu me pergunto muito também, como é que o pai estaria hoje, né? Na época da pandemia eu dizia, meu pai ia estar virado em live, pra um lado pro outro, desesperado. E daí eu pensei, como é que o pai estaria com essa geração TikTok, né? Eu ia estar dizendo, pai, vamos fazer uma coreografia aqui. Pai, fica quieto, para, eu vou te filmar, eu vou fazer isso. Vamos fazer um vídeo assim, assim. Ele faria. Ele faria porque ele era muito pra frente. Muito atual. O Ivonir sempre foi muito atual. Ele desde anos. Nós, Desde anos. Aquele artista que nos trouxe uma maneira única de se vestir, de fazer dos seus bailes um verdadeiro espetáculo, um verdadeiro show. Então o Ivonir tinha muito disso. As bailarinas, né? O jeito único de se apresentar, de se vestir, o seu chapéu, que era a sua marca registrada, né? Então, muito do que nós somos hoje, nossas bandas, nossos grupos, se deve muito ao Ivonir. A vaneira vive uma nova era, né? Existiu a era do Ivonir Machado e agora tem essa era nova que a gente está vivendo. Mas a gente carrega muito o legado do Ivonir, um legado maravilhoso que ele deixou pra gente, né? Mas antigamente, lá na era do Ivonir, tinha mais curiosidade, né? O povo não tinha tanto esse contato digital que tem hoje com a gente. Antigamente tinha aquela curiosidade, queria ver o ônibus do Ivonir chegar, o artista sair, tinha toda essa magia, né, que a gente criava na cabeça de chegar perto do artista. Então era uma era mais difícil de tu saber o que o artista estava fazendo durante a semana, como que o Ivonir vive, como que o Ivonir está tomando o chimarrão dele agora, será que ele está tomando chimarrão, será que ele está fazendo o que agora? E existia muita curiosidade, e essa curiosidade, tu matava a curiosidade quando você ia no baile e convivia, né, quem convivia com o Ivonir. E hoje a gente está vivendo uma era que a gente postar o dia inteiro nosso, tá todo mundo vivendo todo dia com a gente, né? Por causa da minha mulher, deixei do jogo e bebida. Tudo que eu tinha, descartei da minha vida. Até um amante de anos que eu tinha no chinaredo, eu larguei por causa dela e nunca mais fui no puteiro. Eu participei daquele clipe lá do AMM,
a Associação dos Maridos Mandados pelas Mulheres, que era a música do momento. Opa! Oi, amor. Daqui a pouco eu já tô indo te buscar, só tô acabando uma gravação aqui, já tô indo, tá? Só um pouquinho. Beijo, tchau. Associação dos Maridos Mandados pelas Mulheres. E eu sei que aqui em Cruz Alta muita mulher manda, desmanda e baixa o pau nos homens aqui. Eu sei porque eu sou daqui, né? Me criei aqui. Mas é o seguinte, ó. No ano 2000 eu consegui 250 mil homens que admitiram ser mandado pelas mulheres. E no meio deles, lógico, eu tava puxando a ponta. Sabe por quê? Porque eu adoro que uma mulher me mande. Imagina que desgraça seria um homem mandando em mim. Tás louco! E depois, com o passar do tempo, Ivone Machado trocou as letras de AMM para MMA. Eu tô virando as letras, vai ficar MMA. Eu quero pedir o apoio que eu tô lançando no Brasil o movimento do marido que merece ter amante. Aí as mulheres vão Olha aí, rapaz. Aí as mulheres vão... Como vai se afiliar tudo, a macharada? Aí vira uma gozação no show, né? Daí aquela briga de mulher e homem, tudo, né? E daí eu brigo, todo mundo fala que amante é um produto caro, digo, cara é mulher da gente. Essa é cara, porque tu dá cartão de crédito, caro, comida, de tudo de bom pra mulher da gente. Vai com a louca dessa, embesta de enfiar um chifre na gente. Sabe o que acontece? Ela fica com a metade de tudo que tu tem. Isso é lei, não adianta, né? Eu sou da MMA, movimento dos maridos que merece ter amante que não para de aumentar. Eu sou da MMA, movimento dos maridos que merece ter amante que não para de aumentar. Eu tô chegando devagar e sou conhecido como uma nordestina, fazer uma vacina. Eu sou manhoso do carro da bejaria, quem é que não arrepia? Inesquecível para mim foi o dia que a gente desfilou na beira-mar de São José, pela Escola Jardim das Palmeiras, com o enredo Ivonir Machado. Oh, meu jardim, alegria que impera. Solta o pole sanfoneiro, com cavaco e pandeiro, sacudindo essa galera. O meu jardim, oh, meu jardim, ai, o meu jardim, alegria que impera. Solta o pole sanfoneiro, com cavaco e pandeiro, sacudindo essa galera. Bastou usar a voz pra encantar a multidão, com talento revelado na visão dos visionários, foi ganhando chão. A profecia se cumpriu, cruzando os cantos do Brasil, levou emoção da sua canção nos palcos da vida. Vai, meu garoto de ouro, escute a batida do seu coração. Vamos embora, hora é essa. Quem quiser parar com a festa, será tentativas em vão. O rei da maneira faz na avenida a nossa balada. Bateria explosiva dando um show, agitando a mulherada. É de tirar o chapéu, essa lua no céu, charmosa e parceira. Ivonir Machado, homenageado do nosso Jardim das Palmeiras. E ó, sem palavras, estamos muito felizes de receber uma homenagem de São José, como eu falei, cidade de Santa Catarina, que me abraçou os braços e me recebeu com imenso carinho. Eu imaginava que seria uma coisa tão grande, tão grandiosa, porque o pessoal comentou, a gente é teu fã, vai ter o show, coisa e tal, e a gente discutindo lá
entre todo o pessoal do Jardim da Palmeira sobre o carnaval. Ou vou escrever sobre o enredo, sobre os 40 anos, porque eles foram no meu rodeio de ouro. O rodeio de ouro foi uma loucura, mais de 30 mil pessoas passou no Parque dos Praianos e eles simplesmente gostaram do trabalho e aquele negócio todo, e aí eles vão fazer o seu enredo. Mas até ali eu tô levando meio assim, na boa, assim, mais um funk. Quando o cara chegou com o samba enredo na minha frente e eu ouvi o samba enredo, aí eu me apaixonei. Muito bem escrito, parabéns aos compositores, presidente da escola, enfim, o geral de todos eles, um trabalho perfeito, um trabalho de grandes profissionais, uma coisa perfeita. Eu assim, me encantei. E daí quando eles foram no meu escritório me mostrar a forma que seria o desfile, a história da minha vida, de coliseiro, engraxate, aí o primeiro carro de show, a Kombi, aí falaram negócio da minha mãe também, que vai ter um carro, que vai ter a foto da minha mãe, grandona, sabe? Aí simplesmente eles me pegaram pelo coração, assim, é uma coisa que... E aí eu disse assim, porra, aí comecei a conversar com pessoas, daí dizia o Germano, né, o Germano dizia, ô Vanir, tem um cara que vê feijoada, costelada, ele fala costelado, o rodeio de ouro, tem um cara, agora sendo homenageado numa avenida, com samba enredo, em vida, é uma coisa assim, ó, maravilhosa, não tem palavras, são tantas coisas que a gente falar, Bia, que fica engraçado, velho. Por exemplo, no fundo, é Ivonir Machado, Jardim da Palmeira, pô, é algo. Eu tenho que agradecer muito, eu sou do Rio Grande, mas o estado de Santa Catarina abriu os braços e eu entrei e eles me abraçaram de uma forma, eu entrei na vida de muitos catarinenses e faço parte da vida deles e tento ser o melhor para eles, agradar da minha forma, sabe? Esse coração tá assim, ó, Catá Gaúcho. Catá Gaúcho. Obrigada, Ivonir, obrigada. Bia, beijo. É a Avenida de São José Brasil, nosso queridíssimo Ivonir Machado. No céu, charmosa e parceira, Ivonir Machado, homenageado do nosso Jardim das Palmeiras. Porque eu acho que esse documentário aqui vai ser muito legal, porque a gente mostra o quanto um artista é importante na vida de tantos outros artistas que estão começando, tantos outros que já estão em evidência. Eu nem pensava em viver da música e viver para a música, e o Ivonir para mim já era uma fonte de inspiração. Por quê? Porque eu me criei indo nos eventos, nos shows e nos bailes, e sempre gostei da forma de no palco ser o grande artista e descer do palco e abraçar o povo. Isso aqui nunca pode faltar. E ele sempre nos deu essa, inconsciente, mas sempre nos deu essa aula. A minha de escola como ser, dele, né? É a nossa escola, né? Do povo, de tomar cerveja com o público. Cara, isso para mim não é demérito, para mim é uma honra poder, durante a noite, degustar uma cerveja com quem está ali no nosso baile. Eu aprendi isso com o Ivonir era o rei disso. É verdade. Não era à toa que ele foi o rei da zona, né? Tô de novo ao vivo aí com a cachaça. E tome cachaça, e tome cachaça, enquanto a solidão não passa. E tome cachaça, e tome cachaça, enquanto a solidão não passa. Olá, gente, quem está falando é Ivonir Machado. Nesse ano de 2017 estou lançando a minha nova tour, Inevitável 5.7, onde eu vou mostrar a arte da música e a arte da dança. Para mim, sou recordista em vários prêmios aqui no sul do Brasil, mais de 1000 canções gravadas na minha voz, disco de ouro, disco de platina. Vale a pena você conferir um pouquinho do que a gente fez aí no lançamento desse projeto de 2007. Beleza, gente? Beijo seus corações e tamo junto! Esqueceu que esta paixão, quando se foi, deixou ele em pedaços. Eu tentei reagir, mas sou viciado em ti. Um dia eu me livro dessa recaída, arranco do meu peito esta bandida. Oh paixão, que solidão, garçom, traga mais um litro, que eu vou beber enquanto isso. E tome cachaça, enquanto a solidão não passa. Falando do Ivonir Machado, uma coisa que eu não posso deixar de mencionar era o espírito empreendedor que esse cara tinha. O Ivonir era um cara assim que ele andava sempre na vanguarda, né? Não só na questão de música, mas ele era um cara de negócios. Eu dizia pra ele, tu gosta de te incomodar, Ivonir. Ele não conseguia ficar quieto. Eu disse pra ele, cara, o teu nível de sucesso, o que você tem hoje, por que não chega segunda-feira, pega uma lancha, vai lá para uma ilha, vai lá para o meio do mar, dá uma descansada. Eu nunca me esqueço que ele falou assim, ó, Flavinho,
Se eu ficar lá 5 horas, eu acho que eu volto a nado. Eu não aguento. Acredita? O Ivonir era um cara que pensava muito para frente, muito em eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou me vestir assim, eu vou mudar meu estilo, eu vou vou ficar cabeludo, um pouco eu vou ficar sem cabelo, eu vou, né? Na época lá atrás que ele ficou cabeludo, nós todo mundo ficamos cabeludo. Daí ele, velho, tu não tá pensando que tu vai tocar de bombagem comigo não, né? Eu não sou esse cara, eu não. E outra coisa, tem que fazer as dancinhas, cara. Ó, tu dança pra lá e dança pra cá. Jesus amado, tá. Aí dali a pouco chegou o Zezinho lá com uma mala de roupa assim. Eu tava sentado dentro do ônibus, né? Daí o Ivonir, Zezinho, aquele lá, ó. Veio aquele cara, né? Chegou, ó, pode tirar a roupa aí, vamos. Abriu aquela mala e começou a puxar calça e coisa arada, estreita e coisa, e o Ivonir parado olhando, essa aí ficou boa. Eu digo, Ivonir, é muito apertada aqui, cara, eu não uso isso. Não, tu vai usar. Então foi sensacional. E até isso tá registrado, né, Bia? Porque na primeira feijoada do Ivonir, eu tava presente, né, eu fazia parte da banda dele, e tô lá tocando de calcinha justa lá, camisinha justinha, né, e às vezes ele olhava pra mim, tá muito larga essa camisa aí, vamos estreitar aqui, ó. É. E ele costurava, né, ele mesmo costurava, ele ajustava as roupas dele, ele pegava as bombachas, estreitava as calças, a camisa, fazia um remendo, costurava aqui, tava furado, botão. Ele herdou isso da Dona Cristina, né, empreendedor. E o Ivonir, ele era muito camaleão, assim. Eu sempre dizia isso, ele era muito de se adaptar ao ambiente e à situação que estava no momento. Então, ele era muito aberto a ouvir opiniões, sabe? Ele não tinha aquela coisa de eu sou o Ivonir Machado e eu sou assim mesmo. Não. Graças a Deus. Só que, na real, ele sempre foi e é o Ivonir Machado e ele sempre foi assim mesmo. Só que não precisava falar isso, entende? Então, essa coisa dele aceitar e dele ouvir quem estava na volta, dele buscar influências em outros tipos de música, outros tipos de som, eu acho que fez dele o maior expoente que a gente teve aqui e fora do seu tempo. Eu sempre digo isso, porque ele voava além, assim, anos-luz na frente, no mindset da música, sabe? Então ele ia tocar no rodeio, ele agradava o gauchão, ele tava no bailão, ele agradava a galera do bailão, que ele era aquele cara meio boêmio, meio povão, então ele cantava as músicas ali do bailão, mas naquele estilão agradava a galera que era da vaneira moderna, então ele ele agradava a galera do machixe, do gauchão, do bailão. Abre essa gaita pra tocar uma vaneira, dessas maneiras que se toca nas missões. Vai chorar, implorar meu carinho, vai dizer que só pensa em mim. Tô legal, tô melhor, tô sozinho, desta vez vamos deixar assim. Quando ele cantava no gauchão era legal, era bonito de ver. E o lance dele, do timbre da voz dele também, ele não é aquele cara que cantava o gauchão impostando, né? Ele cantava daquele jeitão dele e ficava massa. Cantava o romântico do jeitão dele e ficava show. Cantava o brega, que era o bailão do jeitão dele e ficava top, bandinha. Cara, sinceramente não consigo lembrar de um outro artista assim que cante tudo assim, fique tão bacana, sabe? De amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Ele era inovador.
a gente pagava um preço por isso. Então tinha tudo uma guerra, mas ele não estava nem aí. Ele mesmo dizia, ó, minhas bailas, e teve várias reuniões com briga, com discussão por conta disso, e eu lembro de músicos que não queriam mais, que queriam que a gente não fosse. Vem em mim que eu tô doidinho, qualquer paixão me deixando de bola cheia. Vem em mim que eu sou facinho, pra quebrar galho não existe mulher feia. Vem em mim que eu tô doidinho, qualquer paixão me deixando de bola cheia. Tinha a história das amantes e tinha a história das mulheres, né? Quando era mulher o cara já sabia. Fala, mãe. Quando era amante, Maria! Ô, Maria! Não era só princesa. Barbaridade. Pegava muita coisa linda, mas olha, churrasco não tinha qualidade. Era importante é camperismo. O socadão, dá a voltinha vai fazendo socadão. O socadão, dá a voltinha vai fazendo socadão. O socadão, a paradinha vai metendo socadão. Eu acho que o pai não tinha noção do tamanho do nome dele. A gente viu depois da doença dele que realmente o nome dele era muito maior do que a gente imaginava. E ele sempre tinha um negócio de que ele era muito preocupado com o nome dele, né? Ele era um cara povão, ele era um cara do meio do povo, mas ele tinha uma preocupação com o status dele, com o nome dele. Deus o livre alguém filmar ele sem boné ou sem chapéu, ele ficava doido. Ele sempre se preocupou muito com a imagem dele. Então eu acho que ele tinha noção, mas não era tão grande como a gente realmente sabe que é depois da doença dele. Vamos dar uma voltinha? A menina vem comigo que eu te dou uma carona. Mas aonde a gente vai? Eu não sei, só sei que vai ser bom. Não tô de carro, nem de moto, nem a pé. Vem, busão, tô de busão. Tô de busão. Só sei que vai ser bom. Tem vezes que eu chego num lugar que o pessoal vem me abraça e chora e cara, eu sei receber aquele carinho, mas eu não sei retribuir igual o pai fazia, entendeu? Ele tinha uma estrela, um negócio que era dele, cara, e quando eu canto as músicas dele, eu me sinto, como é que eu posso dizer assim, mas parece que ele tá junto comigo, sabe? Essa é a verdade, parece que ele tá do meu lado ali. Meu filho Igor Machado, canta comigo, meu pai, vamos cantar batidão aí. O coração de passarinho. Vamos lá. É bom, é muito bom lembrar dele, né? Eu tive vários problemas na vida, meu pai me ajudou sempre, né? E até fui falho em não poder ter ajudado ele na hora que ele mais precisava. Meu coração é um passarinho, voa pra onde quiser. Ele vai de ninho em ninho, procurando quem ele quer. Um dia antes do AVC, fomos consultar com o médico e o médico examinou ele e falou: Ivonir, vamos fazer um check-up, isso não é normal que tu sentiu, vamos investigar. Pediu pro pai ter um final de semana mais de repouso, mais tranquilo, para na segunda-feira estar realizando os exames. E o que aconteceu? O pai jamais iria repousar, né? Já saiu dali na correria com os celulares, já marcando show, já estava com show marcado para a noite, tocou no Bailão do Silva na Penha e no Celeiros Beer em Biguaçu. E ele era muito teimoso e a gente batia de frente porque eu queria que ele repousasse. E eu disse, não adianta o pai estar aí nessa vida louca, daqui a pouco aconteceu alguma coisa e daí? O que vai acontecer? Então eu falei, pai, o médico pediu para ele não beber, pediu para ele repousar. E também o pai tomava uns remedinhos azulzinhos. Então aquilo ali foi pedido para ele não fazer. E acabou que ele fez. As coisas aconteceram conforme tinham que acontecer. Eu botava a mão nele e dizia, ô pai, quanto que tu quer? Já ficava roçando os bolsos para dar dinheiro. Meu pai, fala que me ama. Cala essa boca, vai-te embora, seca DM. Eu chamava de seca DM. Na época eu era mais magrinha. E eu peguei e saí assim, daí eu caminhei um pouco assim, ele deu um grito, ô, seca. Eu, oi pai. Pai te ama, viu?
E eu, nossa, e aquilo ali foi uma coisa assim que hoje, depois de tudo que eu passei, eu acho que foi uma despedida da voz dele pra mim. Então essa pra mim é a minha última lembrança dele, ele com saúde ali, né? E depois dali eu fui pra casa e já começou o pesadelo. Vals, não, quero falar, só voz. Instrumental vai ser uma surpresa. Última lembrança. Tô no estúdio. Eu em te amar-te sempre, sempre além da vida. Eu em te amar-te muito além do nosso adeus. Eu em te amar-te com a esperança já extinguida de que teus lábios possam ter os lábios meus. Quando eu morrer, permita a Deus que nessa hora ouças ao longe o cantar da... A partir desse momento, a nossa comunicação ficou limitada a gestos e olhares. E nestas mágoas o teu nome pronuncia. Eu viverei eternamente nos cantares dos pobres loucos que do verso fazem o ninho. Eu viverei para a glória dos pesares, aonde quase sucumbi nos seus carinhos. Aos poucos ele foi tendo um bom ganho e quando ele já estava mais fortinho, criamos o Boteco do Rei, que foi a primeira aparição do Ivonir em público após o AVC. Às vezes ele botava o remédio embaixo botava na boca dele, né? Ele ia lá, botava o remédio embaixo da língua. Quando a gente dava água, achando tudo normal. Tomou o remédio, destapava, quando a gente ia ver, o remédio tava do lado da cama, botou embaixo da língua e colocou do lado da cama, não tomou. E daí quando a gente organizava a cama dele todo dia antes de dormir, nós esticava bem certinho o edredom, que ele gostava bem lisinho assim, e daí nós botava pra cima assim, pum, voava todos os remédios pra cima. E o pai, eu não acredito que tu não tomou remédio, pai. E daí ria que se acabava, ria que se acabava. Falei assim, nossa cara. Ele ria, isso tudo é bosta na minha cara, né, pai? Tu é brincadeira, né? E quantas vezes eu fazia almoço pra ele, ele olhava pra comida, ele queria outra. Eu ia lá e fazia outra. Teve um dia que eu fiz 3 pratos de comida pra ele. Eu, não, pai, tu tá me tirando, né, pai? E daí ele ria, né? Tinha época que ele só comia carne moída. Carne moída com só ovo carne frito. moída, só carne moída. Então era meio que eu, a mãe e a Belinha, assim, e o meu padrasto Michael, né? Sempre junto pra tudo, pra fazer e ajudar as coisas no vô. As pessoas falam, que é atrapalhado, não sei o quê, mas era de bom que ele era. Isso também conheci muito dele, de ajudar todo mundo, ele não queria nem saber que tivesse ao alcance dele, e não tivesse também, ele dava um jeito ele tinha um coração muito grande. Para resumir, ele ficou lá em casa quase 2 anos, tá? A Muriel ficou grávida, os amigos começaram a desaparecer, a família a desaparecer, e a gente sempre lá, né? A Muriel principalmente sempre lá. Ela com 7 meses de gravidez estava dando banho nele ainda, então aí eu ficava sem jeito sempre, né? Até acostumar, imagina pra ele, o cara vaidoso que era. E ele lá, ele dava as coisas, ele quer uma coisa, lá, e nós não entendíamos. Ele falou, tá, mas o que, Ivanir? Lá. Chega a ser engraçado. E ele ficava bravo com a gente, mas Ivanir, a gente não tá entendendo. Até isso, e daí, não sei se caiu a ficha dele ou não, mas aí isso a gente começou a entender tudo, a mulher principalmente, cada gesto que ele sabia, até o olhar dele, a mulher conhecia tudo. E depois vieram as convulsões deles, não, as primeiras convulsões, assim, a gente morria, assim, quase junto, assim, sabe? Pegava, saía correndo, descia 70 degraus de escada com ele na cadeira de roda, de madrugada, com a Muriel, nós sozinhos, a Muriel ficar 3 dias na fila do hospital, passando perrengue ali, isso aí ninguém viu. Eu gosto de lembrar. Não é braba, me incomoda, mas é uma filha que
Vai nascer 1 milhão de filhas que não vai cuidar do pai como ela cuidou. Vamos lá. Eu tentava ser mais leve, brincalhona. Eu dizia, meu Deus, né, pai? Quantas mulheres não passaram nesse corpo que agora é eu que tenho que lavar? E brincava e dava risada. Cuidava dele com o maior amor do mundo. Ele odiava fazer a barba. Ele odiava fazer as coisas e eu fazia tudo com o maior amor do mundo. E dentro de tudo isso, eu ainda recebia críticas. Porque as pessoas acham que o pai tinha muito dinheiro. Que a vida dele era uma ostentação. Ele fez negócio furado, ele comprou coisa enrolada. As coisas dele eram tudo enrolado. E eu nunca tive vergonha de falar isso. Eu nunca tive vergonha de fazer uma live, uma rifa. Eu nunca tive vergonha de fazer nada disso. Eu lutei pelo meu pai com todas as forças. E era criticada, mas aquilo não me feria. Eu estar fazendo essas coisas para ajudar ele. Porque eu estava lutando por ele. O maior coração da música gaúcha. Assim, um espírito muito alegre. Foi criado na campanha. Ele veio lá do fundo da grota. É, Chucri. Numa cama de pelego e acordo de madrugada. E se ele tivesse vivo hoje, eu queria chamar ele, porque eu era amigo dele, pessoal. Dizer, Ivonir, por favor, ensina para essa geração nova o que é ser um artista de verdade. Ivonir Machado, isso é pra mim, o que é. Me emociona até em dizer desculpa. Muitos jovens que estão chegando agora, que querem a música, que querem ter uma referência de alguém. O Ivonir Machado, ele é essa referência. Ele vai sempre ser uma referência para a música do sul do Brasil. Se amanhã você vier me procurar e não me achar, é porque eu já te esqueci. Não vai pensar que eu nunca te amei. Sabes que até chorei pra você voltar pra mim. Obrigado, gente. Obrigada, Ivonir Machado. Valeu, Bia. Obrigado. Valeu. Quando ele estava muito bem, ele estava assim num período de ascensão muito grande. Ele falava assim para mim, Bia, olha, um dia tu vai escrever um livro para mim. Aí eu falava, Ivonir, eu não sou boa para isso, assim, para escrever livro, né? Aí ele, mas só me promete uma coisa, tu não vai deixar esquecer de mim. Tô aqui para contar essa história para vocês através desse audiovisual. É impossível, quem viveu os bailes do Ivonir, quem curtiu o Ivonir, quem foi amigo do Ivonir, quem fez parte dessa história, desse momento em que o Ivonir Machado esteve junto com a gente, com certeza terá ele inesquecivelmente dentro do seu coração. Deus abençoe a Vaneira. Que a gente possa fazer mais e mais festivais aqui no Maranhão. Ele era um cara batalhador, porque todas as ideias que ele tinha, ele conseguia realizar elas colocando em prática, em palco, em viagens, né? São coisas interessantes, muito interessantes, porque pô, é difícil uma pessoa tentar fazer e conseguir fazer, né? Muitas tentam e não conseguem, ele tentava e conseguia. Nós tocamos no Farrapos, no Clube Farrapos, tu lembra do Clube Farrapos lá Porto Alegre. Em Porto Alegre? A saída do Farrapos era uma descida grande lá, e lá embaixo, antes de chegar na Ipiranga, tinha um posto de gasolina 24 horas. E se atracamos, tomar. Quando voltamos, que as bandas montavam, naquele tempo montavam o equipamento, quando voltamos, que as bandas já deviam estar tudo pronta, tinha um cavalo bem na entrada do Farrapos, um cavalo de carroceiro, pastando ali no jardim ali.
E o Ivonir disse assim, ó, vamos pegar esse cavalo, vamos entrar a cavalo lá dentro. Tipo, tu tá louco, homem? No clube de sargentos e tenentes. Bom, vamos entrar, vamos mostrar quem nós somos agora. E aí ele tava com uma namorada, sabe? Ele tava com uma namorada muito bonita. Novidade. E aí montou a namorada, montei eu no cavalo na garupa e eu já aproveitei, né? Me abracei na namorada dele e ele puxando o cavalo. Quando chegamos na portaria, a segurança, aqui não vai dar para vocês entrar assim. E o Ivonir disse, não, vai dar sim, meu amigo, vai dar sim, ó. Esse ali é o do candeeiro, meu amigo, ela é a minha namorada, o cavalo é meu e o corno sou eu, então por que nós não podemos entrar? E realmente entramos, fomos lá para dentro com o cavalo. E eu louco para saltar dali, né, porque daqui a pouco mandam tirar nós aqui. O Ivonir tinha essas peraltices, viu? A figura como o Ivonir vai ficar a vida toda, o figurão da forma que ele era, porque eu nunca vi dizer assim, ó, que o Ivonir ofendeu uma pessoa, chamou um cara de feio lá. Então nunca vi, né? Todos nós temos os nossos defeitos, nossos atrapalhos, mas ele é um cara muito... eu acho que se tivesse que tirar a camisa dele ali, ele era se tivesse que entregar um carro para alguém, ele ir de carona para servir ele fazia. Eu tenho certeza que ele fazia, porque eu vi ele fazer isso, né, de ajudar todo mundo. Muitas pessoas perguntam onde é que o Ivonir estava, né? Ele estava no motel. Ele estava no motel, ele teve o AVC fazendo o que ele mais amava na vida, que era estar com uma companheira, né? Quando falaram pra gente que ele tinha tido o AVC, a gente foi correndo lá pro motel, né, direto pro motel. Chegando lá, tava a ambulância, tava o ônibus, já veio na sequência também, que tava esperando ele ali no posto. E o Marquinhos já entrou na ambulância, já foi junto com ele para o socorro, e eu fui atrás de carro, e aquilo foi desesperador, assim. A princípio ele estava indo para o Hospital de São José, e eu vi que eles mudaram o trajeto no meio do caminho, a gente acabou se perdendo e foram para o Celso Ramos, porque diagnosticaram o AVC no meio do caminho, e o Celso Ramos é especializado em acidente vascular, né? Então eles direcionaram a ambulância para lá. Deus sabe os caminhos que escolhe para cada pessoa achar o seu caminho. E eu sempre, nas minhas orações, pedia que conseguisse trazer o Ivonir de volta. É que Deus quer as coisas dessa forma, mas eu não sei. A gente, com o coração quentinho, acha que se tivesse o Ivonir falecido no dia que deu o AVC dele, seria uma coisa pela nossa cabeça, pelo nosso sentimento mais justo, do que um cara ativo, que nem ele. Simplesmente, a primeira coisa que ele perdeu foi a fala. Um cara que vivia do sucesso da voz dele, ele perdeu a fala. Ele ficou numa situação, porque se ele estivesse falando em cima de uma cadeira de roda, ele até hoje está fazendo sucesso, cantando, porque ele tinha, como eu repito, o timbre dele é só ele que tinha. Eu li os olhos dele, né? E eu saí de lá muito triste, porque ele me disse, olhando para mim, né? Que ele estava se sentindo mal, né, ruim com aquela situação. Então, a gente, naquele momento, tentei levar força para ele, né, fiquei muito feliz porque ele me conheceu, porque ele, né, fez aqui para mim, mas ele estava sentido demais, ele pela vaidade que o Ivonir tinha, né. Ele era um cara muito vaidoso, então eu penso que ele doía para ele passar por aqueles momentos, né? Foram 5 anos e meio acamado, se comunicando por gestos e olhares, mas o que mais impressiona dessa história triste é saber que a voz de ouro, a garganta de ouro do Ivonir Machado, aquele que ajudou tanta gente, calou-se e ele perdeu a voz. Isso é uma coisa que ele não merecia. Mas se hoje ele estivesse aqui na minha frente, e eu tenho certeza que fosse eu fazer uma pergunta para ele, eu ia dizer assim para ele: meu irmão, tu acha que tudo que ocorreu foi pela vida que tu tinha? Se Deus te desse uma oportunidade de tu voltar a viver novamente tudo que era antes, o que tu iria fazer? Tenho certeza absoluta que ele ia dizer para mim assim, ó: se Deus me desse essa oportunidade, eu ia querer viver a mesma vida que eu vivi até hoje. Porque, de alguma forma, ele sempre foi feliz do jeito que ele foi. Ele vivia feliz.
Era um cara que tinha, como todos nós temos problema, mas nunca ele deixou essa infelicidade passar aos outros. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Mas ver a dor, o sofrimento dentro dos olhos dele, isso matava. Saber que ele não queria viver. Ele não queria mais aquilo ali. E o que ele fazia para mostrar que ele não queria mais viver? Ele fazia pra mim que ele queria subir. Não aguentava mais. Sei que tá cansado, né, pai? Ele fazia assim, muito cansado. O Cauander foi o enfermeiro que cuidou do pai na clínica, no final de vida dele. Ele cuidou do pai nos primeiros 6 meses dentro da minha casa, me auxiliando de como cuidar. Então ele estava lá com o pai e ele era os meus olhos lá dentro. A partida dele já era certa. Eu queria que ele fosse menos dolorosa isso tudo para ele. Ele gostava de comer paçoca, Coca-Cola, ele só queria comer porcaria. Ah, mas não pode. Pode tudo. Eu não vou tirar mais isso da vida do meu pai, que é o prazer dele comer as porcarias dele, ele come o que ele quer. E o potinho da paçoca, ele ficava em cima do armário. Daí eu lembro que ele apontava assim, mostrando que era pra pedir a paçoca. Daí depois que eu dava uma paçoca pra ele, ele pegava uma assim e dava pra mim. Ai, essa paixão virou chiclete, me grudou em você. O meu coração virou chiete e só penso em você. Hoje me bateu uma saudade louca de você. Ela é minha pequena e eu sou o mocinho dela. Linda máquina de massagem. Como é que tá aí, pai? Tudo certo. Essa máquina tem uma pegada fodida. Vou lembrar sempre dele com aquela tênis vermelho dele, aquele boné. Ele era um cara descolado, mesmo sendo um baita gauchão de Cruz Alta, mas ele era um cara moderno também, ele andava bem descoladão e a última vez que eu vi ele estava assim. Então era isso aí, ó, vou guardar isso aí. A gente, né, cantamos uma canção pra ele, ele assim, né, tipo, tá, deu, deixa eu ficar Cantamos a sozinho. China Ele Velha. não queria mais conviver com ninguém, socialmente. Tu pode dizer então que ele estava num quadro aparentemente depressivo? Totalmente. Bem debilitado. Total, tipo assim, ó, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não fui ainda? Alguém pode me levar? No período que o Ivonir ficou doente, infelizmente, a gente não foi visitar, porque a gente não quis. Porque a gente a não memória tinha que a gente queria guardar dele coração pra isso. era ele feliz, ele cantando, ele fazendo churrasco, como eu sempre falo. Se ele estivesse aqui agora, o que vocês falariam pra ele? Obrigado, gente, Ana Pá. Nosso padrinho, Ivonir. É valer. É uma honra. Eu sou tua fã. Tenho maior respeito e maior gratidão por ter tido você próximo de nós, Como amigo, como amigo, conselheiro, conselheiro, bastante. ícone, né? Obrigado. Muito obrigado. Eu aprendi demais com ele. E o que a gente aprende na estrada não se aprende em faculdade. A gente carrega eternamente. Né? E era isso que eu teria para dizer. Muito obrigado. Um artista como ele é incomum da gente ver. É um artista atemporal, um artista que consagrado em vários mundos, mas vamos pegar 2 mundos. Vamos pegar 2 mundos. O mundo da música tradicional gaúcha e o nosso mundo da vaneira mais atual. Ele foi um desbravador, ele foi um cara respeitado tanto em CTG, mesmo após ele não estar mais à frente dos Garotos de Ouro, que era um estilo mais tradicional, ele ter feito a sua carreira
musical, um gênero um pouco mais aberto. Ele continuou sendo muito respeitado em CTGs, em bailes de rodeio. Ele sempre foi idolatrado na música gaúcha e abriu muitas portas, abriu muitos caminhos para grupos como o Grupo Sorriso Lindo. Foi ele que abriu os caminhos, ele que abriu as portas para esse novo estilo. Eu faço show de cabaré, que é o Rei da Zona, né? Eu faço show romântico e faço show gaúcho. Então eu consigo fazer vários estilos na mesma noite. Vários estilos. Eu monto um cenário campeiro, gaúcho, pelego, banco, as meninas todas de gaúcho, o pessoal todo mundo de gaúcho. Carrego dançadores de bolhadeira, de chulo, um monte de coisa. Isso gira muito no nosso show. E também um show romântico, que é de música atuais, minha, e tem o show da Zona, né, que eu faço música... Não, então eu faço música... Qual é a música? Toca a cabeça. Show da Zona, como será isso? Tem um viado me olhando, agora tá disfarçando, agora ele tá sorrindo, tô até me divertindo, ele tá viado legal. Tem um viado me olhando, agora tá disfarçando, agora ele tá sorrindo, tô até me divertindo, eita viadão legal. O viado volta aqui, nós não liga pra isso não. Se você não é viado, vem cantar esse refrão. Se você é viado, gente, adoro! Vocês estão realizando um sonho da minha carreira. Gostaria de convidar vocês para rezar uma Ave Maria, desejar boa sorte para todos nós. Tem muita gente nos aguardando ali embaixo, que a gente possa fazer o melhor da gente. Pedir cada um a força. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigado, gente! Cada momento que eu pude te abraçar e a gente fez amor, eu sei que vou lembrar. Está guardado tudo no meu pensamento. Os beijos que eu te dei, achei tudo massa. Pra mim só não valeu quando me fez trapaça e resolveu brincar com meu sentimento. Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer. Obrigado, Zé! E nós deixamos, é claro, um nosso muito obrigado por tudo que você fez por nós e ainda continua fazendo. O seu legado foi tão grande que ainda hoje é lembrado e sempre será lembrado o rei da vaneira, Ivanir Machado. Ele até tentou, a gente tentou de tudo, né, no começo. Físio, fono, tudo, fono, macumba, igreja, tudo. Tentou de tudo para bem. E muita gente animou a gente, tal, ele foi evoluindo, mas ele desistiu daí. Ele desistiu e falou que não queria mais. Não tem quem levasse lá em casa, ele dava soco, ele mandava embora. E ficou nítido para nós que ele desistiu. Tava ali e já teve coisa até de ele pedir para nós matar ele, coisas mais... Principalmente a mulher que vivia vendo o sofrimento dele, a gente via a cara dele, né? E falava para nós, ó, o que aconteceu? Tô aqui preso. Quer rir? Não, mas é tão triste que o pai ficar assim. Vamos rir um pouquinho. Obrigado, Senhor, pelo dom de cantar. Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Eu fiquei muitos anos da minha vida pedindo para Nossa Senhora de Fátima, padroeira aqui de Cruz Alta, tem um monumento. Eu fui muitas, Romaria. Eu subi muitas escadas de joelho, rezando e pedindo coisa para ela. Aí chegou um tempo que eu pensei, meu Deus, é tempo de agradecer. Meu Deus, obrigado, gente. Agora para ti, minha santinha, que toda vez que eu venho a Cruz Alta, a primeira visita sempre é para você. Obrigado. Nossa Senhora de Fátima, imagem de luz que nos apareceu. Nossa Senhora de Fátima, imagem de luz dos caminhos de Deus. Canta, reza nessa luz do céu, o palco é o altar.
Não chora, minha sina véia, não chora. Me desculpe se eu desfolei com a minha espora. Olha só, tá aí o xixo, uma dança de cambicho, campeira, barbaridade. Que esse toque carrapicho vai fazer um rebuliço pelo